Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Galerinha, deixa eu começar com a novidade aqui pra vocês logo. O que acontece? Galera da Level Up Tech, o que eles estão trazendo aqui pra gente? Eles vão fazer um masterclass, né, pra comunidade, que eles chamam de profissional insubstituível. O que quer dizer isso? Vai ser uma live, sacou? Vai ser um masterclass que vai ser dia 4 de agosto de 2025, agora 8h30 da noite. E o que ele traz? Eu quero que vocês entendam, né? Porque toda vez que você parar para pensar quando você é um profissional e você quer realmente se tornar o quê? Insubstituível, você quer ser uma pessoa que realmente se destaca no mercado. Então, para isso, não é somente talvez você ter aquele conhecimento técnico, tipo o cara que é racudão, o cara que entende, bom pra caramba, conhece muito, sacou? A galera que tá aí. Além disso, você tem que ser uma pessoa, um profissional que realmente saiba lidar com tudo na empresa. Por exemplo, ter um pensamento crítico, se você quiser ser um líder, ser uma liderança tech, mas como é que você consegue isso tudo, né? Isso tudo que a gente chama de soft skills, que o hard skill você já tem. Então, soft skills é tudo aquilo que te ajuda a interagir. E qual que é a ideia? Nesse dia 4 de agosto, às 8h30, esse masterclass, ele vai trazer todos esses temas para que vocês entendam como é que é você entrar nesse meio, sacou? E eu já vou deixar o linkzinho aqui com vocês. O importante é entender que é a excelência técnica, a liderança técnica, comunicação e o pensamento crítico. Quando acontece um incidente, como é que você se porta, por exemplo? Quando acontece um problema dentro da sua área, como é que você vai se portar diante desse problema? Para tentar resolver, para tentar apoiar, resolver, mesmo que não seja da sua área, como é que você pode interagir? Tá ligado aquela história de no meu computador funciona? Isso não existe mais, saca? Isso aí é da década de 90, e se você mandar uma dessa, com certeza você vai estar fora. Então existem muitos profissionais só com essas habilidades soft skills, conseguem se destacar no mercado, mesmo não tendo hard skills totalmente desenvolvidas, beleza? Então já deixo aí para vocês o convite, a gente vai estar falando mais depois aí, tá aí o nosso linkzinho aqui, se inscrevam lá para esse masterclass totalmente gratuito, beleza? E aí vocês podem participar lá com o nosso grande amigo Ulisses, fechou? Então, antes de a gente começar, já peço para vocês aí, vamos falar sobre um vídeo do Logshield que fala sobre uma extensão que abre a porta para o hacker, fala de uma extensão do Google Chrome, inclusive, muito boa. Você que está vendo esse react aí pelo corte ou depois, não esqueça de deixar o like, ou você está vendo aqui agora também, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se tornar membro da comunidade para apoiar cada vez mais esse canal a crescer, né? Sabe que a gente sempre cresce com esse apoio de todos vocês. Beleza? Vamos assistir então aqui, ver o que ele tá mandando a real. Que você baixa para bloquear anúncios ou talvez baixar vídeos e músicas. E se eu te dissesse que uma extensão que aparentemente inofensiva pode abrir uma conexão direta aí com um atacante para que ele consiga controlar sua máquina de forma remota? Meus amigos, se você acha que isso não pode acontecer, eu vou te dizer que sim, pode acontecer, e a gente vai ver nesse vídeo de forma prática como que isso acontece, como que isso ocorre. Primeira coisa, o que é uma extensão? Todo mundo fala, né, de extensão, plugin, mas pouca gente sabe o que realmente é isso. Então deixa eu simplificar para você, para ficar mais fácil aí o seu entendimento. Pensa num carro. Você que me acompanha no Instagram, possivelmente você me viu lá em um vídeo com uma turbina de carro na mão. Então imagina que você tem um carro normal e quer deixar... E aí, inclusive, a gente troca várias ideias sobre carro, né? Eu e o Logshield, a gente troca muita ideia sobre carro, e direto ele também curte, né, uns carros preparados. Eu tenho a minha BM aqui, ele tem eu acho que é um Honda, né, um Honda SI, se eu não me engano. Muito gosto, gente boa pra caramba, cara. Ele mais potente. Existem algumas formas de você fazer isso. Agora, na minha cabeça, me vem duas possibilidades. A primeira é tirando coisas desnecessárias que atrapalham a potência. Então, você vai tirar o banco, o carpete, o rádio. São coisas que acrescentam peso no carro e isso atrapalha no ganho de potência. E aí você alivia o peso, alivia a carga do motor e o carro anda mais. Eu sei que tirar o banco não foi um bom exemplo, né? Mas, basicamente... Tirar os outros bancos, né? Só precisa de um. Você, tirando os bancos, você vai ganhar um pouquinho, sim, mais de potência, talvez. Justamente porque você tá aliviando a carga do motor, tirando o peso e deixando ele mais leve. A segunda é você adicionando novas peças. E se você for casado, eu acredito que seja a forma mais fácil de você convencer a sua esposa. Você não vai tirar o banco dela. Então você adiciona novas peças. No caso, uma turbina. E isso vai aumentar muito a potência do seu carro. E aí, quando a gente vai pro navegador, funciona meio que parecido. Você pode retirar ou desativar algumas funções desnecessárias, funções que deixam o navegador mais lento, justamente para que ele consuma talvez menos memória e menos processamento, e com isso ele vai ficar mais rápido. Ou você pode adicionar algo novo, que são justamente as extensões, os plugins, como se fosse as turbinas do seu navegador. E essa turbina, ela pode ou não ter uma função nova. Então ela pode, por exemplo, baixar um vídeo, traduzir uma página, bloquear anúncios, enfim, tem vários tipos de funcionalidades que uma extensão... Cara, a didática dele é muito god, fica muito legal, né? Pra você entender realmente como funciona essa extensão, esse plugin dentro do navegador. Bem legal, muito boa a explicação dele. Ela pode ter, ou ela pode simplesmente apenas liberar espaço na memória, na utilização de memória
memória do navegador, sei lá. Uma extensão que a hora que você clica, ele limpa a memória que está sendo utilizada pelo navegador. E com isso ele vai ficar mais leve e seu computador vai ficar um pouco melhor aí de ser utilizado. E hoje o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai criar uma extensão para o navegador e ao instalar ela, eu vou ganhar acesso total à máquina da vítima através de um reverse shell. E para quem é novo aqui não sabe o que é um reverse Olha shell, aqui, basicamente é quando o computador da vítima se conecta ao computador do atacante. E uma vez que isso acontece, o atacante ele ganha acesso total à sua máquina. Então ele pode ver seus arquivos, suas pastas, ou seja, o atacante ele vai ganhar acesso remoto à máquina de quem instalar a extensão. Mas Douglas, por que alguém iria fazer uma extensão maliciosa? Justamente porque os usuários eles confiam nas extensões. Ninguém acha que através de uma extensão a gente pode tá abrindo uma brecha aí para alguém conseguir controlar a minha máquina. Já parou para pensar? Ninguém pensa nisso. E um outro motivo também é porque extensões são fáceis de instalar. Parece ser algo inocente. Quem vai imaginar que uma extensão consegue controlar uma máquina? Ninguém imagina isso. Mas sem enrolação, vamos aqui para minha tela, a gente vai criar a nossa extensão. E como que funciona a estrutura básica de uma extensão? Vou criar uma nova pasta aqui e vou colocar o nome de extensão underline maliciosa. Aí a gente vai entrar dentro dessa pasta que a gente criou aqui. E basicamente dentro dessa pasta da extensão maliciosa, a estrutura básica da extensão é um arquivo manifest.johnson, que a gente vai criar aqui. Então, posso vir aqui, dar um novo documento de texto e colocar aqui, ó, manifest.johnson e um outro arquivo chamado background.js. Basicamente é essa estrutura de uma extensão. Só que em vez de eu criar em TXT, eu vou criar aqui através do Sublime Text. Daí a gente já salva na extensão certinha, o navegador vai reconhecer. Mas, como eu não tenho código ainda, eu vou criar aqui o meu manifest.johnson e vou criar o meu background.js. E aí depois eu volto aqui e te explico o que virou, beleza? Então eu vou criando aqui, vou escrever o código, eu volto assim que dá aquela terminar. acelerada Então, vai ser vídeo. rapidão, beleza? Terminei de escrever aqui nosso manifest, vou salvar ele, salvar como, vou escolher lá a nossa pasta do show. Agora a gente vai criar, meu filho, o nosso background.js. Já volto aqui. Né, conversando, tá na DR, nós temos que assistir o cara na DR ali agora. Pelo tempo da ligação, a DR, ou ele recebeu a ligação do mecânico que o carro dele tá com mais um problema. Aí F, né? F. Só quem tem esses carros preparados sabe como é que é essa ligação. Quando toca o número do mecânico, vem aquele áudio do WhatsApp de 7 minutos, o cara fala assim, agora foi, né? Agora vou de base de vez. É muito simples, cara, fazer extensão maliciosa, cara. É engraçado, né? Boa, Paulo. Ou é a DR com a mulher por conta da turbina que ele comprou. É isso, né? Eu vou aproveitar aqui que a mulher tá longe e vou falar, né? Se ela souber que o preço da turbina é 25 mil reais só a turbina, o bicho pega. Aí F total, né? Mas pra ela eu falo que foi 600 reais. É uma peça de ferro, pô, não tem valor nenhum, entendeu? É isso. Se ela olhar a fatura do cartão, já era. Bom, senhores e senhoras, eu comecei criando uma extensão e acabei com outra e eu vou te explicar por quê. Eu criei essa outra extensão aqui e ela até funcionou o shell reverso do jeito que a gente queria, só que tem um problema que eu vou te explicar. Quando eu rodo, por exemplo, ó, se eu iniciar aqui o WebSocket na porta 444, eu já entro no código lá para você dar uma olhada. Ele vai ficar, o meu Kali aqui, ele vai ficar escutando na porta 444. E aí, deixa eu deixar de lado para você ver aqui em tempo real a shell reverso, a shell fechando. Ó, então beleza, aqui a gente tem nossa extensão. Aqui eu tenho o meu Kali aguardando que alguém executar a minha extensão, né? Instalar e executar. Beleza. Ó, então, igual eu tava falando, se eu deixar aqui esperando o WebSocket escutando aqui na porta 444, a nossa extensão ela funcionou. O pai tá tomando muito Red Bull, hein, velho? Tô criticando não, é porque eu tomo também. Mas tá no Red Bullzinho aí forte. Eu vim aqui recarregar ela, ó, a shell reversa ela foi conectada e funcionou conforme a gente esperava. Perceba, ó, aqui na máquina do Windows, ele só executou a extensão. E aí aqui no nosso Kali ele já recebeu a shell reversa. Só que aqui tem um problema. Quando instala, ela se conecta ao computador do atacante, no caso que é eu mesmo aqui no Kali, né? E a conexão ela realmente funcionou. Só que o problema é que essa conexão ela é como se fosse uma ligação telefônica entre o navegador da vítima e a minha máquina. E é justamente isso que é o problema. Essa ligação ela foi feita pelo navegador. E o navegador ele funciona como uma janela de vidro que está dentro do computador. Mesmo que a gente consiga enviar mensagens e até comandos, eu não consigo sair dessa jaula, manja, dessa janela de vidro que está dentro do computador, que é o navegador. A gente não consegue transbordar para dentro do sistema operacional. Então, eu não vou conseguir ver as pastas, os usuários daquele computador, talvez
baixar imagens, abrir talvez algum programa, instalar algum outro programa no sistema operacional, porque o Chrome ele protege bem esse sistema. Geralmente os navegadores eles protegem bem esse sistema. Então a gente conseguiria transbordar para o sistema operacional caso a gente descobrisse alguma vulnerabilidade que permitisse isso. Então o navegador ele não deixa que esse tipo de extensão ele faça coisas mais profundas. Então por mais que a conexão ela tá viva aqui, é como se a gente tivesse preso dentro do navegador. Não adianta eu mandar um dir aqui, ó, ou um OAMI, por exemplo, ou qualquer outro comando, que o navegador ele simplesmente não tem permissão para isso. Eu estava editando o vídeo aqui e eu acabei de perceber uma coisa que eu não te expliquei a questão do WebSocket, por que que eu utilizei o WebSocket. Para você que não sabe o que é o WebSocket é basicamente uma ferramenta de linha de comando que permite criar conexões WebSocket. O que que é o WebSocket? Conexões WebSocket. É o tipo de comunicação principal utilizados aí por navegadores e também por aplicações web para troca de dados em tempo real, vamos dizer assim. Então, o WebSocket é tipo o Netcat, só que para falar a língua do navegador, que é a minha explicação dentro ali do WebSocket. Porque você não está realmente dentro do sistema operacional. Com o WebSocket, a conexão ela está sendo feita com o JavaScript do navegador, não com o Windows. E aí, quando você digita o AMI ou dir no terminal do Kali ali, conectado via WebSocket, esse texto ele é enviado para a extensão ali do Chrome que a gente fez. A extensão ela recebe esse comando em string e ela tenta executar esse comando em eval, que é uma função do JavaScript e não do sistema operacional. E daí Boa. por isso que esse comando ele não roda e por isso que a gente não consegue invadir de fato o sistema operacional da VIT porque a gente não está no sistema operacional. Então o resultado é você estar tentando falar com o sistema operacional. O dir, o AMI, ele não existe em JavaScript. E o JavaScript ele não tem acesso ao terminal do Windows. E ainda por cima o navegador ele está meio que preso em uma sandbox, vamos dizer assim, que bloqueia tudo isso. Então God. não dá para a gente executar através do navegador um comando pro sistema operacional, manja. Então basicamente é isso. Eu acho que ficou mais claro agora. Fui ver aqui, tava um pouco confuso, então só para esclarecer isso daí, para você entender por que que eu utilizei o WebSocket e por que que não roda ali os comandos mesmo conectado, ele não funciona. E é por isso que eu falei que eu precisei mudar a abordagem e criar uma outra extensão que eu vou te mostrar. Porque para a gente fazer um ataque de verdade, a gente precisa sair do navegador. Eu não gravei aqui eu desenvolvendo esse código, porque aí eu tive que, além de desenvolver a extensão, eu tive que pensar em formas aqui de como que eu conseguiria transbordar para o sistema operacional. Só que para isso, a gente teria que ter uma ação do usuário lá do outro lado que está usando a extensão. Então eu usei a extensão apenas para enganar o usuário e fazer com que ele clique no arquivo disfarçado. E esse arquivo, quando clicado, ele roda um comando disfarçado. E aí sim a gente consegue fazer tudo o que a gente queria. Que é basicamente abrir uma shell reversa, rodar comandos e acessar as pastas do sistema operacional lá. E eu vou te mostrar agora como que eu fiz. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de uma interação do usuário, igual eu falei. Porque o navegador, ele é ainda esperto, vamos dizer assim. Ele não deixa ser executado nada de forma automática. Então o truque foi, se eu não posso entrar direto pela extensão, vou fazer o dono da casa abrir a porta para mim, achando que tá abrindo outra coisa, manja? Então a extensão nova que eu criei aqui, ele baixa um arquivo que parece um print. Então vai ser uma extensão que tira print da tela. A pessoa que tá utilizando a extensão, ela acha que tá tirando um print da tela. E aí ela vai abrir essa imagem achando que é uma imagem de print, de captura de tela. E ela sem perceber, sem saber, ela achou que tá abrindo a imagem, mas na verdade ela tá rodando um script que deu acesso. Essa técnica foi muito legal, né? A gente sabe, né, que os sistemas operacionais têm diversas proteções, né? Óbvio, pede uma permissão, né? Ou pede alguma autorização para execução. E se você não deixar tudo muito mascarado, é óbvio, né? Porque somente o clique ali não vai trazer. Então ele trouxe essa técnica aí que foi muito boa, que abrindo uma imagem que ele achou que foi o print, que obviamente vai parecer que é um print, mas na verdade ele está executando alguma coisa maliciosa ali atrás, né? Geralmente tem essa interação do usuário, sim. Isso para mim se conectar à máquina dela. Na verdade, foi ao contrário. A máquina dela se conectou à minha máquina, entende? Mas sem enrolação, vamos rodar a extensão. Eu deixei na mesma pasta. O Douglas quer que conecte na dele, entendeu? Numa porta lá de trás dele, é isso. E eu coloquei também icon.png. Vou carregar aqui sem compactação a minha extensão que tá aqui, ó, extensão maliciosa. Selecionar a pasta e ele carregou aqui a minha extensão de print rápido, beleza? Aí se eu olhar aqui, ó, na extensão, eu tenho o botão aqui, ó, com a imagenzinha lá do ícone que eu coloquei para ele dar a impressão que seja um print. Muito Só que ainda eu bom. não vou clicar. Por quê? Porque eu preciso vir aqui no meu Kali e aqui no meu Kali eu tenho Deixar dois pronto para arquivos. Um é o receber. payload.ps1 e o outro é o payload
payload.vbs. E aí eu vou ter que hospedar essa página da extensão aqui Boa. para que quando eu rodar o print, ele baixe os nossos payloads aqui. Então eu já estou rodando a página e a hora que eu clicar ali no... E eu vou dividir a tela aqui com você de novo para você ver. A hora que eu clicar ali para tirar um print, ele vai ter que vir aqui e buscar o nosso payload.vbs, porque esse payload.vbs é o arquivo que vai fechar a shell reversa com a gente. Aqui eu vou deixar o netcat escutando na porta 5555. Eu acho que é essa porta. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver se é essa porta mesmo. Peraí. Deixa eu dar um cat payload.ps1 para me ver se é a porta. Isso, ó. Então, eu acho que você já entendeu o que está acontecendo aqui, né? A hora que eu vou dar o print, ele vai fazer o download do payload.vbs e vai salvar como se fosse o print. O payload.vbs, por sua vez, quando eu rodar, ele vai buscar o payload.ps1 e executar. O payload.ps1 é o payload que é o arquivo que faz a máquina do usuário se conectar à minha máquina. Entende? Vamos rodar para ver se vai funcionar? Imagine então que eu entrei aqui no terra.com.br e eu quero tirar um print dessa tela. Deixa eu deixar aqui, ó. Deixa eu deixar o Python. Não, ele não vai se conectar. O usuário, então, ele vai pegar a nossa extensão e vai tirar um print de tela achando, ó. Perceba, ele já buscou aqui o nosso payload.vbs. Aqui, ele trouxe a mensagem para ele salvar o print de tela onde ele quer armazenar. Então, ó, captura de tela.png. O usuário, ele tá achando que ele tirou um print dessa tela. E aí, eu vou vir aqui e vou salvar na pasta de downloads. A captura de tela, ela foi salva e tá aqui na pasta de downloads. Obviamente, a gente pode melhorar aqui, mudar o ícone, dá pra gente fazer várias coisas aqui, para deixar de uma forma que gere mais credibilidade, né? Eu trouxe isso daqui mais para te exemplificar. Mas um usuário comum que não sabe muito de computador, ele vai vir aqui e vai clicar para abrir a captura de tela para ver se o print que ela tirou. Ele vai vir e vai clicar para abrir. Ele vai vir, abrir. E o que aconteceu agora? A shell reversa, ela fechou aqui. Se eu vir aqui, ó, o AMI, a gente já tá com acesso à máquina dentro de downloads. Onde ir? Eu tenho todos os arquivos aqui, ó. Inclusive a captura de tela a gente tirou. Perceba, eu coloquei .png, .vbs. O Windows geralmente ele desconsidera a última extensão aqui. E a gente conseguiu. Inicialmente, né, logo de cara assim, o Windows sempre esconde a extensão, né? Meio que padrão. Ele deixa ele escondido. Se você bota em texto, né, você pode ver até os outros arquivos aqui, ó, que são zips, etc, ele não aparece, né? Então, a técnica que ele usou ali para ofuscar do usuário, né, para ele não ver, né, visualmente ali o nome, né? Então vai achar que é um PNG para abrir mesmo. Se não tivesse nada, ele podia até desconfiar de algo. Então, a técnica mais para dar uma credibilidade. Muito bom. E eu invadi a máquina da vítima com sucesso. E a gente já tem controle total dela a partir de uma extensão de um navegador. Obviamente, a gente teve uma engenharia social? Teve. Deixa eu te explicar só aqui, ó, como que funciona a extensão, para quem não sabe. Então, essa é a pasta da nossa extensão maliciosa. A gente tem 3 arquivos. Um é o íconezinho simples aqui, ó, que vai aparecer aqui do print. E o outro é o arquivo background.js e manifest.johnson. O manifest.johnson, para quem não sabe, ele diz para o Chrome ou para o navegador o nome da extensão. Que arquivos ele usa? Como, por exemplo, o background.js, que permissões ele precisa, downloads, abas, notificações, e o ícone que ele vai exibir é apontado pelo manifesto. Sem esse arquivo, o Chrome não vai reconhecer a extensão. Agora, quando a gente vai para o background.js, deixa eu até colocar na tela aqui, né? Ó, esse é o arquivo. Então, ele diz o nome, a versão, descrição aqui, o título, o ícone, as permissões que eu falei, tá vendo? E o arquivo que ele usa, que é o background.js. Quando a gente vem para o background, ele basicamente seria o cérebro da extensão. No caso aqui, ele vai executar o clique do usuário no ícone da extensão, ele baixa o arquivo malicioso payload.vbs, tá vendo? Ele tá pegando lá o arquivo, ele traz. É verdade, né? Para complementar, poderia fazer isso mesmo, Ulisses, né? Dava um print, né? Eu executava ali, tipo, um segundo print, ou tipo, no segundo clique seria um print, algo assim. Até o próprio VBS, né? Jogava o print da tela, não sei. Eu fazia os dois ao mesmo tempo ali, deixava, né? Não, teria que pensar numa técnica para evitar, né? Senão vai ter 300 shell mesmo pro cara e vai ficar abrindo um monte de conexão, realmente. Até poderia trazer até algum malefício também, né? Teria que entender um pouco mais do que isso poderia acarretar. Mas é real. Mas aqui, aquele arquivo de sugestão de nome, tá vendo? Captura de tela.png.vbs. Aqui ele tá, ó, até coloquei aqui, ó. Depois eu vou subir esses arquivos no GitHub. Se você quiser baixar aí, fazer testes, então eu já coloquei aqui, basicamente para você saber que tá funcionando aqui os comentários. Inclusive aqui, ó, é onde vai buscar, ele vai buscar
payload. Então aqui, ó, é o endereço de IP do meu Kali. E depois de salvo ele mostra aqui a notificação, acho que ele nem tá mostrando. Que o print foi salvo só para aparecer algo legítimo, né? Mas só para te resumir aqui tecnicamente como que uma extensão ela funciona, pelo menos a Muito do Chrome. bom. O Chrome, basicamente, ele vai ler o arquivo manifest.johnson e registra os arquivos que a extensão ela vai usar. Quando algo acontece, por exemplo, clique aqui no ícone da extensão aqui, ó, no navegador, o background.js é que vai executar a ação. Então a extensão ela pode interagir com abas, ela pode talvez baixar algum tipo de arquivo, ela pode tirar o print, ela pode limpar a memória do navegador, ela pode remover. No caso, acho que quando é extensões que remove anúncio, acho que você instalou, ela já fica executando aí o tempo inteiro. Então você não precisa clicar, eu acho que você só clica para ativar ou desativar. Então ele pode interagir com aba, baixar arquivo, deixa executando mensagem, automatizado enfim, mesmo. tudo isso sempre vem dentro das permissões que você declara aqui no arquivo manifest. Fechou? Basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Os links aí, se você quiser fazer o download desse projeto para você melhorar ele ou estudar, tá no primeiro comentário fixado. Douglas, quero aprender mais sobre script. É uma coisa que eu não te mostrei, os scripts. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Dentro do Kali, eu tenho esses dois arquivos, o payload.ps1 e o payload.vbs. O payload.vbs é o arquivo que o usuário clica. Ele é como se fosse o mensageiro. Então, quando o usuário ele abre, ele baixa automaticamente lá o segundo arquivo Ele que vai apoiar na executa em criação segundo da plano para conexão não reversa, aparecer para o inclusive. usuário. O payload.ps1, por sua vez, é o script verdadeiro do ataque. Ele foi escrito em PowerShell e ele se conecta ao atacante através de uma reverse shell, dando acesso remoto à máquina da vítima, igual a gente viu aqui. Ou seja, o VBS é o arquivo que vai disfarçar para que o usuário ele ache que ele clicou num print, mas na verdade ele não clicou num print. Já o PS1 é a carga útil, né? Douglas, quero aprender sobre como criar extensões. Aí você vai ter que estudar HTML, CSS e JavaScript. Para você aprender mais sobre scripts maliciosos de automação, que é o que a gente fez aqui, aí você vai ter que estudar PowerShell. É o que a gente fala, né? O que eu sempre falo aqui com vocês sobre a criação sempre de algumas extensões, né, que você tem que ir fazendo piques, né, tem que entender sobre criação de malicioso, tem que entender sobre a criação de algo, então você vai fazendo esses piques de conhecimento para ir entender como é que faz, não precisa se tornar um dev full HTML, mas precisa saber como é que aquele desenvolvimento em HTML funciona para que você faça o que você precisa. Então, para você entender como é que funciona efetivamente aquela funcionalidade da criação de um plugin, da criação de uma extensão que você vai utilizar. Você tem que entender como os dois lados trabalham, sabe? Como o cara tá pensando, o Red Team, como o Blue Team pensa. Conhecimento nunca é perdido, né? É sempre válido. Galerinha, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Tchau, tchau.